Bem, boa tarde a todos. Se o professor Sérgio falou que iriam sobrar só os ossos, vocês imaginam como suei frio na hora que o ministro Márcio quis dar a palavra direto para mim. Porque eu já tinha me preparado simplesmente para falar os ossos para vocês, né? E aí ele falou assim, agora você primeiro. Eu falei, e agora? Né? Não tem mais carne, então eu fiquei preocupado. Ainda bem que voltamos à questão normal. Outra coisa que eu estava vendo aqui, principalmente assistindo a palestra do nosso colega Gáudio, aí, quando ele falou de sistema sonar de jurisprudência, eu confesso também que eu fiquei morrendo de medo, né? E aí também, quando o professor João de Lima falou da súmula 277, quer dizer, quando virou a chave. E aqui nós estamos falando de contramedidas de controle, eu fecho um acordo coletivo para pagar pela média, e depois tem a súmula 277, aí depois já não posso mudar, ainda que mude-se aí o transporte público regular, ainda que o local deixe de ser de difícil acesso. É para se pensar. Mas, em cima disso, a gente tem que contextualizar, gente. Tem que contextualizar porque as coisas estão mudando, né? Outro dia eu estava assistindo uma palestra do professor de História, o Leandro Carnal, que é da Unicamp, e ele falou que, inclusive, os pecados capitais mudaram. Verdade. Ele diz assim, a inveja. A inveja não é mais pecado capital hoje em dia. A inveja é estabelecimento de metas. Eu não invejo o carro do meu vizinho. A minha meta é ter um carro igual ou melhor. A gula também não é mais pecado. Na verdade, é você fugir do padrão social, né, da anorexia. Eu vou inovar. Vou ser prático, rápido. É a capacidade de eficácia. A luxúria. Imagina que a luxúria é pecado hoje em dia. É a valorização do corpo. A autoajuda. Se eu não me amar, ninguém vai me amar. Se eu não me cuidar, ninguém vai olhar para mim. É o cultivo do corpo, do prazer do corpo. Aliás, revista dão dicas de como apimentar o casamento. Sexo tântrico. Né? Preguiça. Imagine que preguiça hoje em dia é pecado. Preguiça não é mais pecado. Nós estamos falando aqui de relaxamento. Aliás, tem cursos, práticas, sessões, é o estresse, eu tenho que fugir do estresse, é o meu momento da preguiça, é o ócio criativo. Avareza, o que é avareza? Avareza é planejar o futuro, guardar dinheiro para os dias difíceis, as escolas das crianças, a economia doméstica. Tem até um programa de televisão que é o Doutor Dinheiro. A ira, imagina que ira. Você não pode guardar raiva, você não dá câncer. Quem engole tudo acaba tendo um tumor. E pessoas contidas não são felizes. Aliás, é uma liberdade você colocar os males para fora. E a vaidade, a soberba, imagina que isso é pecado. É uma questão essencial, você tem que se amar. Eu me amo, eu me gosto, não posso mais viver sem mim. Eu tenho que ter orgulho, e não à toa cresce aí a indústria da plástica. Em cima disso, nós temos que ver, e quando se fala aqui de negociação coletiva, porque o termo, quando se fala de controle e contramedidas, está ligado exatamente a essa questão de negociação, dentro desse novo espectro, dentro desse novo mundo que nós estamos vivendo. Né? Jornada em Tina, entenda-se como jornada em trânsito. Então, como é que eu contextualização desse novo momento? Desde os médicos cubanos, nós estamos terceirizando os médicos. Né? Monteiro Lobato virou racista, foi parar no Supremo. A questão da tolerância. E as ruas, então? Essa imagem é onde? É no Egito? É no Brasil? Aonde é que vai? Essa turba que está protestando, que está buscando, será que a gente tem que dar toda uma proteção? Será que nós temos que entender como a gente sempre entendeu? Em especial, nós ligados ao direito do trabalho? Hoje em dia você tem o Facebook, tem essa turma aqui do Black Bloc. Quando a mídia vem e diz simplesmente que eu tenho atos de vandalismo, será que são só atos de vandalismo? Ou tem por trás alguém
querendo mudar o sistema democrático do Brasil. Anarquia. Outro dia um professor de história também disse que, na verdade, ele não estava quebrando o banco, ele estava simplesmente mostrando, colocando para fora a irresignação dele. Podemos não concordar, podemos achar que está errado, mas é um meio de se expressar, certo ou errado, está aí. Será que eu não tenho trabalhadores dentro da empresa com esse movimento? Será que eu não tenho uma representatividade adequada? Ou eu tenho uma crise de representatividade hoje em dia, que passa inclusive pelos sindicatos? Quem representa de fato os trabalhadores? Ética hacker? Hacker e ética, será que esse paradoxo se alinha? Mas será que os governos podem entrar aí no site e descobrir exatamente tudo que a Dilma faz? É esse mundo que nós estamos vendo. Aliás, hoje tem essa história de compliance, código de ética, código de conduta, e é possível um trabalhador aqui do Brasil, fazer uma denúncia, desde que trabalhe numa multinacional, para o presidente ou para o board de uma multinacional nos Estados Unidos e denunciar algum tipo de falcatrua. E, dependendo do valor, ele é comissionado por isso. Poder de direção, poder disciplinar. Como é que a gente verifica tudo isso? E quando eu falo de negociação coletiva, eu estou falando de contrapartidas, eu estou falando de controle. Será que a gente não pode melhorar essa negociação? Será que eu não posso trabalhar com a figura do ombudsman sindical, por exemplo, via um acordo coletivo de trabalho? Ou eu tenho que continuar naquela toada tradicional que sempre foi, banco de horas, PLR, e depois PLR entra até na súmula 277. Como é que eu trabalho com isso? Então, nós vivemos hoje, sem dúvida nenhuma, uma crise de representatividade. As empresas, os sindicatos e o judiciário. Recentemente, inclusive está aqui hoje, só não vou dizer o nome para questão de ética, um cliente meu, que nós tivemos uma negociação, e o sindicato a vida inteira levou a proposta, queimava a proposta com um número insignificante de trabalhadores. Esse ano, a empresa fez a proposta, ele recusou a proposta e falou para a empresa, agora nós vamos parar, agora a coisa não vai funcionar. A empresa reapresentou a mesma proposta, num momento onde o sindicato estava muito fortalecido por uma eventual greve. A empresa se comunicou diretamente com os trabalhadores, disse qual era a proposta, justificou a necessidade e o porquê daquela proposta e pediu para que os trabalhadores fossem na Assembleia. Uma Assembleia que tinha cerca de 60 trabalhadores, nesse dia tinham mais de 500 trabalhadores que aprovaram a proposta. Aprovaram porque a proposta era excelente? Aprovaram porque a empresa se comunicou muito bem? Não. Aprovaram porque eles quiseram dar um não para um sindicato. Vocês não me representam. Vocês não estão representando nossos anseios. E isso é um perigo, porque com quem que a empresa vai negociar daqui para frente e o que ela vai negociar e qual a segurança que ela vai ter? Há uma crise de representatividade. As empresas precisam saber exatamente o que os trabalhadores querem dentro desse mundo atual, dentro desse mundo de rede social, de conectividade, dentro desse mundo onde não tem mais privacidade, dentro onde os trabalhadores têm ciência de absolutamente tudo que acontece na empresa. E os sindicatos têm que trabalhar nesse anseio também. E o judiciário também tem que trabalhar dentro dessa nova lógica. E não à toa, eu peguei, e aproveito até que o professor Júlio está aqui, e ele traz exatamente uma ideia básica que a gente tem que começar a pensar. Isso aqui é uma pequena publicidade do meu livro, Ecologia Sindical, que eu acho que é bastante interessante. Mas é você trabalhar exatamente nesse conceito de ética, responsabilidade social, um relacionamento com todos os stakeholders, saber o que está acontecendo de fato na sociedade, saber de fato o que os trabalhadores querem, saber de fato qual é o posicionamento, a responsabilidade e função social da empresa nesse novo mundo que ela está inserida. E aí relacionamento com instituições, sindicais, saúde, meio ambiente de trabalho, meio ambiente, relacionamento com fornecedores. Outro dia um cliente veio me procurar, queria implementar um código de ética e código de conduta. E não pagava insalubridade para os empregados. Como é que eu vou implementar um código de ética?
tem que alterar, tem que saber exatamente esse novo momento que nós estamos inseridos. A súmula, o professor Sérgio, o professor Rodrigues falaram absolutamente tudo, eu só queria destacar o último inciso, que é o artigo 7º, inciso 26, que reconhece a validade e sustentabilidade das negociações coletivas, e, por conta disso, nós temos que ter, como o professor Júlio fala, uma interpretação diferente. Não posso interpretar um acordo coletivo, uma convenção coletiva, como se fosse lei. A natureza jurídica é diferente, os efeitos são diferentes, os interesses, a coloração dos interesses são outros. E, em regra geral, nós interpretamos exatamente como se fosse a mesma coisa. É tudo fonte formal do direito e vamos lá interpretar. São diferenciados. E por isso, e usando um termo aqui que eu gostei, se falou muito hoje aqui várias vezes, com 1000 vênias, eu não posso concordar com a súmula 277. Nós temos que trabalhar e interpretar de modo diferente. E dentro desse contexto de crise, eu trago, para a gente ter claro, que uma crise ela não acontece por conta de um único fator. Um exemplo, lembra-se do acidente da TAM? O acidente, a crise, não se deu por um único fator, mas por vários fatores. E por isso que eu disse que a crise ela abrange de representatividade várias instituições e não só os sindicatos. Os manetes estavam na posição errada, o reverso estava desativado, as ranhuras da pista estavam inadequadas, havia excesso de combustível, havia espelho d'água e o treinamento dos pilotos era inadequado. Com esse conjunto gerou-se a crise. Com esse conjunto de crise de responsabilidade que nós estamos hoje em dia, nós precisamos rever, pensar diferente, e cada um do ator social exercer o seu papel de modo adequado. E é essa a questão da interpretação. Então, quando o professor, eu vou colocar o óculos, se vocês permitem, porque agora já estou cumprindo até a cota, e ele fala, não há dúvida que os acordos sindicais se diferenciam das leis por vários aspectos. O primeiro deles diz respeito à precariedade. Ele não é definitivo, ele é precário, sim. Daí não poder concordar com a súmula 277, com essa questão da ultratividade. Os acordos sindicais são efêmeros. Eles têm prazo de validade. Aliás, está na lei isso. A CLT fala isso. Tem um caráter contingente, vale apenas para um certo período de tempo, e ainda assim podem ser revistos. Para quem os acordos sindicais são continuamente negociados e renegociados e concluídos para um prazo curto de validade. Razão pela qual não há uma conexão mais estreita entre o conteúdo do contrato e a vontade do criador da norma, que sucede nas regras legais, que são duradouras. Além disso, é relativamente fácil determinar a vontade dos parceiros dos acordos sindicais, do que a vontade do legislador. Qual era a vontade do legislador? Como é que nós trazemos a lei para o mundo hoje em dia? Então, permanece muito impreciso. Segunda e talvez a mais profunda diferença resida no cunho compromissório dos acordos sindicais e sua expressão de equilíbrio entre as partes. Então, quando se fala em contrapartida e controle, é exatamente essa questão do equilíbrio. Não há que se falar em renúncia de direito. Renúncia de direito é o artigo 9 lá, é nulo de pleno direito, não funciona. Nós estamos falando de conglobamento, nós estamos falando de concessões recíprocas. Isso é negociação. E temos que trabalhar com esse conceito de maturidade. É duro, gente. Eu já falei, da outra vez que eu estive aqui, eu tenho uma filha de 20 anos, ela está até namorando, né? É duro a gente aceitar essa maturidade, mas temos que correr atrás, temos que dar um voto de confiança. Assim funcionam as coisas. Achar que o sindicato não representa, achar que o trabalhador é um coitadinho, achar que tem que sair. Não é assim. Ele negociou, o acordo está lá, ele escolheu os representantes. Assim funciona, assim a sociedade evolui. E equiparar um acordo sindical à lei não só está em contradição com o fato de que o primeiro é fruto de autonomia negocial, diferente da lei ou das normas contratuais, que não postulam um montante de racionalidade do legislador. É completamente diferente, é um mundo diferenciado, os interesses são outros, e nós temos como desafio enfrentar essa crise
e trabalhar de modo também diferenciado. O mundo dos juristas, tão calmos, tão bem educados e tão bem pensantes, não é mais o mesmo. Nem se cogita de rendição nostálgica, por mais que a CLT tenha 70 anos, e eu gostei do que o professor Manos falou da história dos 20 anos hoje em dia. É preciso ver os sinais do mundo diferente que está em gestação. Muito obrigado.